Olá, meu nome é Thiago Larque, eu sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula falaremos do controlador lógico programável. Começaremos definindo o controlador lógico programável, ou CLP, também conhecido pelas siglas inglesas PLC. Falaremos das aplicações e vantagens, da arquitetura interna do PLC, princípio de funcionamento, dos módulos de entrada e saída e das linguagens de programação. A definição do controlador, componente que une o resultado da leitura dos elementos sensores com os parâmetros de controle e manipula os elementos atuadores, implementando alguma lógica de controle. Ou seja, o CLP está entre o sensor e entre os atuadores. Ele recebe as informações da planta, que está sendo monitorada através dos sensores, processa uma lógica pré-configurada e, a partir de parâmetros pré-configurados, ele consegue interagir com o processo através dos atuadores. As aplicações dos PLCs é utilizado principalmente nas instalações onde se quer o controle e a supervisão do processo. Por exemplo, indústria de plástico, indústria automobilística, indústria de açúcar e álcool, indústria alimentícia, máquina de embalagem, etc. Então, no ambiente industrial, no meio industrial, sempre que houver controle, temos aí associado a esse controle um controlador, né? Pode ser um controlador CLP, assim é na maioria dos casos, ou pode ser algum outro tipo de controlador. Vantagens do uso do CLP. Essa ilustração aqui à direita está mostrando um CLP, um micro CLP, ou seja, um CLP para pequenas aplicações, clique 02 da VEG. Os PLCs ocupam menos espaço, têm um menor consumo de energia elétrica, são reutilizáveis uma vez que basta você reconfigurar ou reprogramar o PLC, que ele executará lógicas diferentes, atendendo a sistemas de controle diferentes. São reprogramáveis, portanto, possuem maior flexibilidade, manutenção mais rápida e fácil, uma vez também que você reduz aí, comparado aos componentes eletromecânicos, contatores, relés, você diminui a quantidade de cabos, então a manutenção passa a ser mais simples e rapidez na elaboração do projeto também está associado principalmente a isso, comparando também aos componentes eletromecânicos. A arquitetura interna de um PLC. Então, todo PLC, ele é composto de uma unidade de processamento, que é a CPU, né? Essa CPU, ela que processa, ela possui um processador para poder processar a lógica configurada no PLC, a lógica programada no PLC. Possui também uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação é responsável por suprir a energia elétrica necessária para o funcionamento dos módulos, né? Normalmente aí 24 volts. Possui os módulos de entrada e saída. O módulo de entrada é a porta de comunicação com os dispositivos de entrada, né? Diga de passagem, os sensores. E o módulo de saída é a interface de comunicação com os dispositivos de saída, que serão os atuadores, dentre eles os motores, as válvulas e tudo mais. O princípio de funcionamento do CLP, o ciclo de operação. Portanto, o CLP ele possui um ciclo de operação, né? Existe uma ordem de processamento do PLC. Primeiramente, ele faz a leitura das entradas, então ele atualiza o valor das suas entradas. A partir desses valores, ele executa o programa, né? E a partir da execução desse programa, ele faz a atualização das saídas. Então, nesse programa, existem lógicas que foram pré-configuradas e essas lógicas, a partir dos valores de entrada, determinam os estados dos valores de saídas. Então, o CLP sempre
vai executar esse ciclo. Ele faz a leitura das entradas, depois ele faz a execução do programa e para depois fazer a atualização das saídas. Esse tempo de ciclo varia de cada CLP, varia da lógica que está sendo configurada, uma lógica mais complexa, que envolve mais linhas aí de programação, ela demorará mais tempo, então dura aí em média de 1 a 50 milissegundos. Então ele vai atualizando, realizando esse ciclo, né, de operação a cada de 1 a 50 milissegundos em média. Falaremos agora então dos módulos de entrada. Existem módulos de entrada digitais, né? Eu já falei em outra aula a diferença entre os componentes digitais ou discretos, é a mesma coisa, e existem módulos de entrada para sinais analógicos. Então a gente chama de entrada analógica e entrada digital ou entrada discreta. Alguns exemplos aí de sinais digitais ou sinais discretos: botoeiras de comando, chaves fim de curso, chaves de nível, termostatos, né, sensores de temperatura e etc. Alguns exemplos de sinais analógicos aí que podem ser conectados aos cartões analógicos: termopares, sensores de posição, sensores de nível, tacogeradores, sensores de vazão e etc. Né? Aí tem uma infinidade de medidores aí que conseguem captar as informações físicas, né, e transformar em sinais elétricos e comunicam através do PLC pelo cartão analógico. E os módulos de saída, né, são aí, como eu falei, as interfaces do CLP com o ambiente externo, ou seja, a forma do PLC conseguir interagir, conseguir modificar a planta, o processo e provocar alguma situação aí desejável e provocar que o processo atinge ou chega em uma situação desejável. Então também possui os módulos de saída digital e saída analógica. Exemplo de módulo de saída digital ou cartão de saída digital. São utilizados para acionar válvulas solenoides, relés, sinalizadores, sirenes, etc. Dos cartões analógicos, eles são utilizados para acionar válvulas proporcionais, inversores de frequências, que já falei, que servem para acionar motores elétricos, então para fazer a variação de velocidade dos motores elétricos. Podem ser ligados, conectados com os indicadores, né, para indicar alguma variável do processo, atuadores pneumáticos, entre eles os cilindros proporcionais, etc. Nesta apresentação, temos um exemplo de um CLP que contém algumas entradas digitais, 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. Então, esse CLP possui somente sinais digitais, entrada e saída digitais. Aqui está representando um circuito onde eu tenho um botão normal aberto, conectado à entrada digital 0.0 e um botão normal fechado, conectado à entrada digital 0.4. Esses dois botões eles estão sendo alimentados através de um sinal de 24 volts. Na saída, temos a bobina de um relé. Então, aqui temos, na saída 0.4, temos um relé. Então, esse relé é 220 volts. Na outra extremidade, temos aqui o neutro. Então, esse poderia ser, por exemplo, um sistema de acionamento através de uma partida direta de um motor elétrico. Então, a gente tem o botão de liga, o botão desliga, que normalmente é fechado, e o relé ou o contator, que irá fazer o acionamento do motor. Então, uma vez pressionado o botão de liga, o motor será energizado. Ao pressionar o botão desliga, o motor será desenergizado. Falando ainda dos dispositivos de entrada, esses dispositivos, que eu já citei alguns exemplos, eles possuem alguns protocolos
padrões de comunicação, né? Então, normalmente, esse sinal ele é transferido através de um nível de tensão de 0 a 10 volts, esse é o padrão industrial, ou um nível de corrente de 4 a 20 mA. Então, esses são os dois tipos de sinais mais utilizados, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, para sinais de entrada analógica. Entrada de comunicação. Então, pode ser também utilizado alguns protocolos de comunicação, dentre eles o protocolo serial, né, RS-232, RS-485 e Ethernet. Existem outros protocolos de comunicação que também podem ser utilizados, dentre eles HART, Profibus, e necessitam de um cartão específico para receber essas informações. Então, normalmente o PLC ou o CLP ele é modular, ou seja, ele possui a capacidade de acrescentar cartões de tipos diferentes. Em relação às saídas também analógicas, elas podem ser 4 a 20 mA e 0 a 10 volts. E também pode comunicar através de protocolos de comunicação, RS-232, RS-485 e Ethernet. Então, demonstração aqui de uma saída relé. Tem o CPU, né? Tem a bobina do relé conectada à saída 5 do módulo de saída, né? Então, quando essa saída for ativada, ela fará o acionamento aqui do atuador. Então, como eu falei, os modos de entrada e saída, eles são intercambiáveis, né? Eles podem ser substituídos. Eu posso adicionar cartões de saída, cartões de entrada, cartões de comunicação, né? Na medida que eu precise para o meu sistema. Ele possui a fonte de alimentação, a memória, né? E o CPU, os cartões de comunicação, RS-232 e a Ethernet, aqui nesse caso, e os módulos de entrada e saída. Em relação à linguagem de programação, o CLP, como ele foi uma descoberta, digamos que recente, que provocou uma revolução aí na automação, ele foi descoberto, como sabemos, em 1968, né, na General Motors, né, a partir de um desafio que os diretores da empresa fizeram aos engenheiros, né, para propor um equipamento que fosse mais flexível, que permitisse alterações mais rápidas e manutenção mais simples do que os antigos painéis. Então, até 1990, não havia nenhuma padronização das linguagens de programação. Então, os controladores saíam para o mercado e a linguagem era específica do proprietário ou da fabricante que disponibilizava esse controlador. Então, a partir de 1990, né, com a norma IEC 61131-3, foram definidos tipos de linguagem de programação. Dentre eles, o sequenciamento gráfico de funções, chamado também de Graph7, as linguagens textuais, né, linguagens bem parecidas aí com o código utilizados aí para a programação de computadores, né, linguagens de programação de computadores, o texto estruturado e a lista de instruções, e os mais utilizados, as linguagens gráficas, né, entre eles o Graph7, o Ladder, né, que é a linguagem mais difundida, e diagrama de blocos de funções. Então, a partir da próxima aula, iremos aprofundar aqui na linguagem Ladder, diagrama Ladder.